A fala do seu Paulo Guedes, chamando todos os servidores públicos desse país de parasitas, é uma total falta de respeito e inaceitável. Quem chamou de parasitas foram os professores, muitos dos quais estão trabalhando com salários parcelados, como aqui no Rio Grande do Sul. São os profissionais de saúde que trabalham nos postos e nos hospitais públicos em todo o país, muitas vezes sem insumos, sem condições de trabalho para atender a população. São os policiais que ganham muito pouco para atender todas as situações e todos os percalços que acontecem nas ruas todos os dias. São os servidores do INSS que superam a falta de pessoal e sistemas inoperantes para prestar um importante serviço para a população. Enfim, são os servidores públicos que atendem a população, que prestam um importante serviço ao público, muitas vezes superando a falta de verba, a falta de investimento e o sucateamento dos serviços públicos. Essa nota, lançada pelo Ministério da Economia, logo após a fala do senhor Paulo Guedes, dizendo que a fala foi tirada de contexto e que foi distorcida pela imprensa, não tem fundamento. Basta lembrar que em outras ocasiões, o seu ministro e outras pessoas da sua equipe já se utilizaram de adjetivos semelhantes para se referir aos servidores públicos. Então, na verdade, trata-se de uma campanha de desmoralização dos servidores públicos perante a sociedade para justificar a reforma administrativa e a aplicação do plano neoliberal de desmonte dos serviços públicos perante a sociedade. Além de ter chamado os servidores públicos de parasita, o senhor Paulo Guedes diz que são privilegiados porque têm a estabilidade de emprego e direito de aposentadoria. Ora, eu quero comentar que estabilidade de emprego, na verdade, é uma exigência do Estado democrático de direito para evitar que os servidores públicos sejam subordinados a qualquer governo, sejam colocados como cargo de confiança. Por isso que existe a estabilidade do serviço público. E direito de aposentadoria, os servidores públicos têm como qualquer outro trabalhador, ou seja, contribuem a vida inteira para o sistema previdenciário e depois recebem uma aposentadoria proporcional ao seu salário, ao quanto contribuíram. Então não existe nenhum privilégio nisso. Agora, eu quero chamar a atenção que eu acho um verdadeiro absurdo o senhor ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, a mais alta autoridade econômica do país, dizer que direito à aposentadoria e garantia de emprego são privilégios. Isso não deveriam ser direitos só dos servidores públicos, muito pelo contrário. Garantia de emprego e direito de aposentadoria deveriam ser direitos básicos de todos os trabalhadores. Infelizmente não é assim. E pelo jeito, o senhor ministro Paulo Guedes e o seu governo não estão interessados em garantir isso para a população. Muito pelo contrário. Prova disso é que agora o Ministério da Economia fala da necessidade de aprovação de uma nova reforma trabalhista, dificultando ainda mais que os trabalhadores consigam empregos dignos, no mínimo. O senhor Paulo Guedes capitaneou uma reforma da Previdência que, na verdade, dificultou a aposentadoria, tanto para os servidores públicos como trabalhadores da iniciativa privada. Temos hoje no Brasil mais de 11 milhões de desempregados e eu não vejo o senhor Paulo Guedes ou qualquer pessoa do seu governo preocupados em tomar uma política em relação a isso. Muito pelo contrário, a única política em relação ao desemprego, tirada pelo governo, é a tal da carteira verde e amarela, que precariza ainda mais as condições de trabalho. As pessoas vão trabalhar basicamente pelo seu trabalho, pelo seu salário mensal, única e exclusivamente, sem qualquer direito, e ainda desonera as empresas de pagar a contribuição previdenciária e joga esta conta para os trabalhadores que são desempregados, que recebem seguro-desemprego. O senhor Paulo Guedes e o seu governo dizem que todos têm que dar sua cota de sacrifício para enfrentar a crise pela qual nós estamos passando. Mas os únicos que estão sendo sacrificados são os trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público, enquanto os banqueiros, mais uma vez, comemoram lucros recordes, como comemoravam na época do PT. Esta é a política liberal do seu Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Nós temos que acabar com isso, nós temos que derrotar essa política nefasta para a população brasileira. Os principais problemas do nosso país é o galopante desemprego e a falta de serviços públicos. A maior parte da população não é assistida pelos mais básicos direitos. Mas para enfrentar esses problemas, é necessário que o governo enfrente os verdadeiros parasitas desse país, que são, por exemplo, as grandes empreiteiras que enriqueceram ao longo dos anos, durante praticamente todos os governos, inclusive os governos do PT, mediante negociata e mediante grandes esquemas de corrupção. Mas, na verdade, eu não vejo o governo defender o mais básico, que seria a expropriação do patrimônio dessas empresas
e a sua reapropriação pelo Estado do dinheiro que foi roubado ao longo dos anos. Muito pelo contrário, o governo aceitou silentemente todos os acordos de leniência que foram fechados durante o governo Temer e segue mantendo contratos com as mesmas empreiteiras corruptas de todos os tempos. Os verdadeiros parasitas são os grandes bancos, os grandes financistas, os grandes especuladores desse país, como o senhor, seu Paulo Guedes, que na verdade não produzem nada e vivem da exploração do que o restante da sociedade produz. O seu governo defende justamente estes parasitas. A sua política neoliberal defende estes parasitas. Prova disso é que a PEC dos fundos públicos, na verdade, procura realocar dinheiro de outras áreas que estão paralisadas em outras áreas do governo, mas deveriam ser investidos em serviços públicos de interesse da população. Mas a sua proposta é que seja beneficiados os seus colegas banqueiros que investem no pagamento, na dívida pública. O senhor defende um projeto de previdência capitalizada que no ano passado foi derrotado porque se entendeu que era um grande prejuízo à sociedade. E, novamente, o senhor volta a defender esse projeto de previdência capitalizada que só beneficia, de novo, os seus colegas especuladores e banqueiros. É um grande absurdo. Na verdade, a política neoliberal do governo, do seu ministério, só protege os verdadeiros parasitas do país ao invés de combatê-los. A reforma administrativa que está sendo elaborada pelo governo Bolsonaro, na verdade, não visa tornar os serviços públicos mais eficientes. Muito pelo contrário. O objetivo central da reforma administrativa é produzir economia nas costas tanto dos servidores públicos como da sociedade em geral. E, na verdade, isso vai tornar os serviços públicos ainda mais precários do que já são. Vai ser mais difícil ter atendimento nos postos de saúde, o sistema de educação vai ficar mais precarizado ainda, e nós vamos viver cada vez mais o caos que nós estamos vivendo agora, no INSS, por exemplo, aonde faltam servidores, aonde os sistemas são inoperantes e aonde a população procura as agências, não conseguem ser atendidas. É este o caráter da reforma administrativa. Esse caos do INSS já é fruto, já é resultado da reforma administrativa que está sendo implementada pelo governo. Então, é necessário que os trabalhadores, tanto do serviço público quanto a sociedade em geral, se mobilize, se organize. Primeiro, para derrotar esta campanha de desinformação que o governo está organizando contra os serviços públicos e contra os servidores, por exemplo, chamando agora os servidores de parasitas. Segundo, é necessário derrotar a reforma administrativa do governo, porque ela não traz absolutamente nada de bom para a sociedade. Muito pelo contrário, tende a piorar ainda mais a situação do país. Terceiro, é necessário que a sociedade se mobilize por um projeto alternativo de reestruturação dos serviços públicos. Um projeto que não está ancorado, que não está calçado simplesmente na economia, como o governo quer fazer, mas um projeto que seja calçado na melhoria dos serviços públicos, que é de interesse de toda a sociedade. É por isso que nós devemos nos mobilizar e é por isso que nós devemos lutar. Dia 14 é dia de luta em defesa do INSS e da aposentadoria, um ato que está sendo convocado em todo o país pelas centrais sindicais. Mas, diante da fala do senhor ministro Paulo Guedes, se tornou um dia nacional de luta em defesa do serviço público e contra a reforma administrativa. Por isso, no dia 14, todos à luta. Vamos derrotar essa reforma. Participe do ato aqui em Porto Alegre, na frente da agência centro do INSS, na Mário 5 Paus, a partir das 7 da manhã. Vamos à luta, vamos derrotar essa reforma administrativa.